Você está tendo dificuldade para fazer as suas atividades do PET de matemática do sexto ano? Se tá, não tem problema. Segue aqui que eu vou te ajudar. Oi, tudo bem? Aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e hoje eu vou te ajudar a resolver as suas atividades do PET de matemática do sexto ano. Vamos lá? Então, olha só. Na atividade 2, ele traz aqui pra gente 4 algarismos e pede que você escreva alguns números sem repetir esses algarismos, tá bom? Então, ó, na letra A, ele pede no menor número. E a gente tem que colocar na esquerda os menores algarismos, tá legal? Na B, ele pede o maior número. Então, a gente tem que começar colocando na esquerda os maiores algarismos. Já na C, ele pede o maior número que começa com o algarismo 3. Então, você começa já fixando 3 lá no primeiro algarismo, tá certo? E depois os outros, você vai colocar os algarismos começando do maior para o menor. E na D, ele pede o maior número que termina com o algarismo 5. Então, você já coloca o 5 no final e nos outros você coloca começando com os números do maior para o menor, nos algarismos, maior para o menor. Beleza? Na atividade 2, ele traz para a gente um número. E para você fazer isso, o ideal é você montar o quadro de ordens e classes e preencher com os algarismos daquele número, tá bom? Agora, é só identificar o que a questão está pedindo. Então, na A, ela perde a ordem de grandeza das dezenas, o algarismo que ocupa a ordem das dezenas de milhar. Então, é só identificar lá que é o 5. Na B, ele pede a ordem que o algarismo 8 ocupa, e ele está na 10ª ordem na tabela. Na C, ele pede a classe a que pertence o algarismo 4. Então, o 4, ele está lá na classe das unidades simples. E o 9 está lá na classe dos milhões. Na D, ele pede quantas unidades o algarismo 2 representa. Como o 2 está na unidade de milhão, ele representa 2 milhões. Beleza? Na atividade 3, a gente tem aqui vários números e a questão pede um monte de coisas, né? Vários números. Vamos lá. Na A, ele pede um número que é igual a 5 dúzias. Então, basta somar 12 5 vezes ou multiplicar por 5, é a mesma coisa, que a gente vai chegar no 60. Na B, ele pede o menor número. Aí a gente olha lá para os números e identifica qual é o menor, que é o 54. Desculpa, gente. Na C, ele pede o maior número. Mesmo esquema, só olhar ali e descobrir qual é o maior número entre aqueles. Na D, ele pede o antecessor do 480, que é o número que vem antes dele, que é o 379. Na E, ele pede o sucessor do 480, é o número que vem depois, então é o 481. Já na F, ele pede o número que tem 100 unidades a mais que o 274. É só somar 100 com 274 que a gente chega a 374. Tá? Na letra G, ele pede um número que tem 54 dezenas, centenas. Então, vai ser um número com 54 mais 2 zeros depois. Na H, ele pede o número que forma com o 700 um par de números consecutivos. Então, tem que ser um número ou uma unidade maior ou uma unidade menor. O único que tem as opções é a unidade menor, que é o 699, tá? Na I, ele pede o menor número de 3 algarismos. E a gente olha ali na lista todos os números que têm 3 algarismos, e o menor deles, que é realmente o menor número de 3 algarismos, é o 100. Na J, ele pede o maior número par de 3 algarismos. Então, por exemplo, 999 é o maior de 3 algarismos, mas ele não é par. Então, tem que ser o 998. Já o K, na K, ele quer o maior número de 3 algarismos sem se importar se é par. Então, agora vale o 999, tá? E na L, ele pede o menor número de 5 algarismos que se pode escrever sem repetição. Então, tem que começar com 1, porque não dá para começar com 0. Depois, a gente usa os algarismos a partir do 0, sendo que o 1 já foi usado. Pronto, esse é o menor número de 5 algarismos sem repetição. Na atividade 4, ele fala de um livro de história em que um capítulo começa na página 38 e termina na 53. E aí na A ele quer saber quantas páginas tem esse capítulo. A gente tem que pensar que a 37 é a última página que não está no capítulo. Então, fazendo 53 menos 37, a gente chega em 16 páginas.
Na letra B, ele pergunta quantas páginas pares tem nesse capítulo. E aí, como os números, metade deles são pares, basta dividir 16 por 2 que a gente chega no número de páginas pares. Na atividade 5, ele pergunta quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 150 todas as páginas de um livro de história. E aí a gente tem que ver que em algumas páginas a gente vai usar um algarismo só, que é de 1 a 9. Então, vão ser 9 algarismos nessas páginas. Nas páginas de 10 a 99, a gente precisa de 2 algarismos por página, e são 90 páginas. Então, a gente vai precisar de 180 algarismos. E nas páginas de 100 a 150, são 51 páginas, e cada página precisa de 3 algarismos. Então, a gente precisa de 153 algarismos. No total, a gente tem 342 algarismos. Tá legal? A atividade 6 é parecida, só que ele agora deu o número de algarismos e quer que a gente ache o número de páginas, tá? Então, de novo, da 1 até a 9, a gente vai ter 9 algarismos. Da 10 até a 99, como são 2 algarismos por página, a gente vai ter 180 algarismos. E agora, falta a gente descobrir quanto que falta de 180 para chegar em 270, né? De 189, que foi o que a gente já usou. Então, faltam 81 algarismos. Para a gente achar o número de páginas, só tem que dividir por 3, porque são 3 algarismos por página. E aí a gente chega em 27 páginas nessa última parte. No total, a gente vai ter 126 páginas nesse trabalho. Tá legal? Agora, a última atividade, que é a 7ª do Enem. Ele fala que tem um hotel e que as portas são numeradas de 100 a 399. E ele quer saber quantas vezes o algarismo 2 vai ser usado, tá bom? Então, a gente tem que pensar que o 2 ele pode aparecer no primeiro, no segundo ou no terceiro algarismo. E a gente vai analisar para cada parte, cada ordem ali. Então, olha, no último algarismo, o 2 ele vai aparecer 10 vezes a cada centena. Então, 10 vezes do 100 até o 199. Então, do 100 até o 399, ele vai aparecer 30 vezes. Então, são 30 algarismos 2. Já nas dezenas, ele vai aparecer também 10 vezes a cada centena. Então, também são 30 algarismos 2. Já lá nas centenas, o 2 vai aparecer 100 vezes, porque são todos os 200 e poucos que vão ter o algarismo 2 naquela posição. Então, são 100 algarismos 2. Somando tudo, a gente chega a um total de 160 algarismos 2. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você ficou com dúvida em alguma parte, dá uma olhada, porque aqui no canal eu gravei uma resolução bem mais explicadinha desses problemas. E aí pode ser que te ajude, tá bom? E se você gostou, já curte o vídeo, se inscreve no nosso canal para receber toda semana esses vídeos. E aproveita e comenta aqui embaixo qual o exercício que você mais teve dificuldade e qual que você mais gostou pra gente saber, tá legal? Um beijão e tchau, tchau!